Ô Sakamoto, você acha que é possível roubar essa pauta que é da esquerda, né? Porque a ideia do ônibus de graça vem lá de trás. Luiz Erundina queria, porque queria implantar isso em São Paulo. Fizeram muitos estudos, muita dificuldade em conseguir fechar o caixa para oferecer o transporte público de graça, o ônibus de graça em São Paulo. E essa é uma bandeira de bolos já desde da eleição passada. Como é que você analisa aí a esquerda brasileira vendo Nunes abraçar a causa e colocar isso em vigor? Ironicamente, 10 anos depois das jornadas de junho de 2013, né, o passe livre, mesmo que uma versão simplificada, ele chega na maior cidade da América Latina pela direita, né? Vamos lembrar que o passe livre era o centro das pautas das primeiras manifestações das jornadas de junho de 2013, não apenas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em outras cidades no Nordeste, né? Era uma das pautas principais, o movimento passe livre, né? Inclusive, depois, é claro que isso explodiu em grandes manifestações, a pauta deixou de ser apenas a questão dos 20 centavos, da tarifa livre e tudo isso mais, e passou e entrou outras preocupações, houve sequestro da direita, das manifestações, e o resto é história. Mas o fato é que é isso, né, Fabiola? Durante a gestão da Erundina, 89, 93, era um tema candente, né? Era um tema, só que naquele momento era quase que sonhático o tema. Depois entra, né, no tema de junho de 2013, né, que, claro, mudou e moldou a política dos anos posteriores, mas você tinha isso no centro do debate. E na época é interessante porque o prefeito Fernando Haddad, na época, hoje ministro da Fazenda, ele batia muito de frente com a questão, falava que não dava, e não só ele, tinha muita gente que falava que era impossível, que São Paulo nunca ia ter algo assim. E a esquerda falava, vai, tem que ter por uma série de razões. Batia no quê? Falava, não, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. E aí o que aconteceu? Aquilo foi fermentando. Uma série de cidades do país, ao longo dos anos, começaram a implementar o passe livre aqui e ali, né? Começaram a utilizar, cidades, é claro, bem menores do que São Paulo, né? E começaram a implementar, começaram a jogar. Só que aí São Paulo teve uma coisa que nenhuma outra cidade teve, que foi o acordo do Campo de Marte. Né, o São Paulo tinha uma dívida que quitou uma dívida com a União, o que liberou uma montanha de dinheiro. São Paulo tem 34 bilhões no caixa, 34 bilhões no caixa para investimento. A melhor ideia que o Nunes tinha tido até agora era asfaltar a cidade, está asfaltando a cidade inteira, mas asfalto per se não gera voto. E faltava uma marca para o Nunes, faltava uma grande marca para o Nunes, né? Que aí o Nunes, a marca do Nunes acabou, e aí já se discutia, ele tinha mandado fazer estudos aqui e ali, e aproveitando essa ideia, né, que era uma ideia mais à esquerda, discutia isso aqui ali, será que é viável, isso aqui não é viável, começou -se a jogar balão de ensaio, a gente até colocou, falou, olha, isso aqui é possível, né, quer dizer, é possível ele adotar isso como marca para a eleição, né, numa versão menor e simplificada, considerando esses 34 bilhões de cascalho que ele tem no caixa, né? E aí o que que aconteceu é que, por conta disso, né, acabou, na verdade, implementando do domingo. Olha que ainda dá tempo daqui até a eleição de ele apresentar também, implementar o do período noturno, que é outra coisa que ele tava ciscando em cima. O interessante é que no ano passado, numa entrevista que o próprio Baleia Rossi, o presidente do MDB, deu para o nosso colega o Fábio Zanini lá na Folha, né? Ele falou que ele queria transformar a bandeira do passe livre, né, uma bandeira do MDB nacional, né? E utilizar o caso de São Paulo como um case para outras regiões, usando essa marca. Ou seja, já estava no ano passado já na mira, né, de prefeitos. Isso aí é interessante que aí você começa a ter eventos, inclusive envolvendo grupos de direita defendendo o passe livre, né? E que começou, ou seja, a pauta que era uma pauta de esquerda começa a entrar na direita. Só para terminar. E aí a pergunta é por quê? E aí eu fui conversar com o Daniel Santini, que é mestre em planejamento urbano, né, pela FAUSP, doutorando que pesquisa políticas públicas sobre a tarifa zero, né? Que ele colocou o seguinte: de 2013, desde a jornada de junho até 2022, né, os ônibus de São Paulo perderam 1 bilhão de pessoas transportadas, segundo dados da SP Trans, né? 1 bilhão de pessoas transportadas. Ah, não tem 1 bilhão de pessoas. É número de passagens, tá, gente?
Aí o que que acontece? Teve dois elementos que influenciaram nessa queda de passagem de São Paulo. Primeiro é a utilização de plataformas de transporte que nem o Uber. Ao invés de pega quatro, cinco pessoas que moram na mesma rua, ao invés de cada um pagar 5 mangos de transporte público, junta no Uber e vai, com mais conforto. E a outra coisa é o próprio preço da passagem que está tão caro que fez com que pessoas que não têm vale transporte começassem a ter dificuldade de pegar e aumenta o uso de bicicleta, outras coisas, mas o transporte público em si reduz. E isso começou a aumentar o quê? Prejuízo de empresa, não é prejuízo, mas as empresas de transporte deixam de ganhar, as empresas de ônibus deixam de ganhar. Então, o que acontece? Neste momento, além do pessoal da periferia, que não tem vale transporte, é pobre, trabalha na informalidade, além do próprio prefeito Ricardo Nunes e seus aliados, quem está feliz com a notícia são as empresas de transporte, porque agora vão receber um subsídio grosso para o domingo, né, independentemente dessa queda do número de viagens, né? Porque, claro, que a todas as perspectivas acaba se trabalhando com mais passageiros do que efetivamente tem. O único ponto para finalizar é que o que o Santini, o Daniel Santini diz é que para vir com tarifa zero, além de garantir recursos, né, como o Josias bem falou, para não ser uma coisa fogo de palha, precisa vir com mecanismos para acompanhar a execução, para saber se a qualidade está acontecendo, se tem ônibus tramitando, ou o pessoal deixa passe livre, bota um ou dois ônibus lotadaço no final de semana, sabe, tudo isso, e verificar se isso é sustentável, né? Mas dizem que em vários lugares do mundo a questão do transporte público, da gratuidade do transporte público é uma das saídas para evitar colapso do sistema. Vamos ver como é que vai acontecer. Por enquanto, é claro, é uma jogada eleitoreira e bastante esperta do Ricardo Nunes, que assim cria uma marca, né?